Você sabe a diferença entre crocodilo e jacaré? Ou entre tartaruga, jabuti, cágado? Ou até mesmo a diferença entre lebre e coelho? Se não, continue nesse vídeo porque hoje suas dúvidas irão acabar. O primeiro grupo que nós vamos falar são as diferenças entre sapos, pererecas e rãs. Os sapos, eles possuem a pele mais áspera, enrugada, um corpo robusto, com patas fortes e na ponta de suas patas existem pequenas garras adaptadas ao ambiente terrestre, porque os sapos eles vivem mais na terra e ambientes úmidos. As rãs possuem um corpo hidrodinâmico, com uma pele bem lisa, bem lubrificada, com membranas interdigitais para uma melhor performance durante o nado, já que esses indivíduos estão adaptados ao ambiente aquático, tá certo? As pererecas são os indivíduos com um tamanho mais reduzido dentro do grupo dos anuras. Esses indivíduos, por sua vez, possuem pequenas ventosas na ponta dos dedos para aderir melhor às superfícies, tendo em vista que eles têm um hábito arborícola. São indivíduos que têm as pernas muito longas, tá certo? Porque eles vivem saltando e podem chegar até 2 metros aí de comprimento, um único salto. São indivíduos menores em relação aos seus primos, sapos e rãs, e tem também os olhos bem esbugalhados. Testudine é o grupo que compõe tartarugas, jabutis e cágados. E a grande diferença entre eles são: as tartarugas, elas possuem um casco muito mais achatado para ter um corpo hidrodinâmico. As suas patas são modificadas em nadadeiras em forma de remos, já que elas vivem predominantemente na água, tendo em vista que vêm para a terra eventualmente para a postura de ovos. Os jabutis possuem uma carapaça muito mais oval, alta, tá certo? As suas patas são muito mais robustas, tá certo? Com unhas e a parte basal bem ajustada para o solo, porque vivem na terra, são péssimos nadadores. E os cágados é meio que uma mistura, um misto entre tartaruga e jabuti. Os cágados possuem nas suas patas as membranas interdigitais para o nado e pequenas garras para o ambiente terrestre também. Vivem em lagoas, riachos, rios, tá certo? A sua carapaça também tem uma certa performance hidrodinâmica, mas não tão eficiente quanto as tartarugas. Ainda falando de répteis, nós falamos agora de 2 indivíduos que também sofrem muita confusão no quesito de diferenciamento das espécies. Um é chamado de crocodilo e outro de jacaré. Quais são as diferenças mais alarmantes que podemos ter quando observamos esses indivíduos? O jacaré, ele é o mais conhecido de nós, moradores do Brasil, porque nós temos ele em toda a América, né? São indivíduos que têm aí um tamanho bem reduzido em relação aos crocodilos, tem aí por volta de 2 metros de comprimento, e quando eles fecham a boca, nós só conseguimos ver a fileira de dentes superior, tá certo? São indivíduos de água doce, tá? Muito bem distribuídos em toda a América. Já os crocodilos, por sua vez, são indivíduos muito maiores, tendo aí o seu tamanho de comprimento de 4 ou 5 metros e indivíduos maiores ainda. Esses, por sua vez, quando fecham a boca, você consegue ver as 2 fileiras de dente, tanto o superior quanto o inferior. Outra coisa também que diferencia os dois é a forma do seu crânio com focinho. O jacaré tem o focinho mais largo e arredondado, enquanto o crocodilo tem o focinho mais longo e afinado, tá certo? A ordem logomorfa compõe os coelhos e as lebres, que comumente são confundidos com roedores. A grande diferença entre os roedores e os logomorfos são a quantidade de incisivos superiores. Enquanto os roedores, como ratos, camundongos, capivaras, possuem 2 incisivos superiores, os logomorfos, que são coelhos e lebres, possuem 4.
A grande confusão que existe entre lebre e coelho se dá porque são indivíduos que têm uma certa semelhança, mas se você observar bem de perto, você consegue ver a diferença. Os coelhos são os mais comuns, que nós temos mais contato, porque eles são menores, as suas orelhas em relação ao seu tamanho e a cabeça são mais curtos, enquanto os olhos também são mais curtos. A pelagem do coelho ela é maior, que dá aquele aspecto fofinho para o indivíduo. As lebres, por sua vez, possuem um tamanho corpóreo muito maior em relação aos coelhos, umas pernas posteriores muito grandes, tanto para o salto quanto para a corrida, né? As suas orelhas são muito grandes, algumas vezes maiores do que a cabeça, e os olhos são bem saltados para fora. E, por incrível que pareça, existe um personagem muito conhecido no mundo dos desenhos animados chamado de Pernalonga, que nós chamamos de coelho, mas na verdade ele é uma lebre. Ainda falando de mamíferos, dentro dos roedores também existe uma confusão entre indivíduos. Pessoas confundem muito ratos com camundongos. Os dois são roedores, mas os ratos pertencem ao gênero ratos, né? Enquanto os camundongos ao gênero mus. A grande diferença está basicamente no tamanho do corpo. Os ratos possuem um corpo muito maior, com 300, 400 gramas, tá certo? Na sua massa. A sua cauda é bem grande e robusta. E na sua cabeça, as suas orelhas são muito pequenas em relação a seu tamanho. Já os camundongos são muito menores, bem pequenininhos em relação aos ratos. A sua cauda é longa, porém muito fina. E as orelhas são muito largas, tá certo? Em relação à cabeça. Também existem personagens de desenhos animados que nós chamamos de rato, mas que na verdade são camundongos, como o Mickey Mouse, da Disney, e o Tom, das Aventuras de Tom e Jerry. Vida, é o Jerry, não? Ah, é o Jerry, verdade. O Tom é o gato, né? Olha eu errando aqui. Então é o Jerry, tá, gente? A família Felidae compõe todos os felinos existentes no mundo, tá certo? E dentro dela nós temos o grupamento chamado de Pantera, que compõe os grandes felinos. Existe uma confusão muito grande entre onça-pintada e leopardo. Qual que é as principais diferenças para poder identificar uma espécie e a outra? As onças pintadas, ou as onças pardas também, do mesmo grupo, tá certo? Que também são conhecidas como pumas, jaguar e leões das montanhas, são animais que vivem nas Américas. As manchas, elas possuem um formato de roseta, com pequenos pontos negros no centro dessas rosetas, tá certo? As onças, elas possuem a capacidade de rugir, que é um barulho somente feito pelos grandes felinos. Elas são maiores, podendo aí ter um tamanho de 1,80 m de comprimento, com a cauda reduzida em relação ao seu tamanho corpóreo, tá? Esses indivíduos podem passar dos 100 quilos brincando, tá certo? E são um dos felinos que possuem a mordida mais forte existente. Os leopardos, eles são menores em relação às onças pintadas, tá? Chegam aí a 1,50 m, 1,40 m, pesam 100 kg mais ou menos, tá certo? E o padrão de manchas, ele é um pouco diferente. São manchas circulares, porém não possuem os pontos, tá certo? No seu centro. A cauda de um leopardo ela é muito maior em relação ao seu corpo, tá certo? E esses são conhecidos como panteras. A pantera negra, por exemplo, ela é um leopardo com uma pigmentação escura em todo o seu corpo. Ainda falando de mamíferos, nós temos um grupamento chamado de Artiodactyla. São animais que possuem números pares de dedos nas suas patas. Dentre eles, nós temos dois indivíduos que sofrem confusão na hora de diferenciá-los. Um nós chamamos de camelo e outro de dromedário. O camelo, por sua vez, é encontrado na Ásia Central. Esse animal possui um corpo robusto, muito peludo e é um animal alto, possuidor de duas corcovas que lhe auxilia na hora de armazenar energia. É um animal que vive em ambiente seco e árido. Já o dromedário são indivíduos menores em relação aos camelos, porém eles possuem as suas patas muito mais longas. Indivíduos que possuem somente uma corcova e são conhecidos como os camelos
árabes, tá certo? Entrando agora no mundo dos artrópodas, propriamente dentro dos insetos, nós temos um grupo chamado de Lepidoptera, que são animais que possuem asas escamadas. Dentre elas, nós temos as borboletas e as mariposas, que sofrem confusão também. As borboletas são indivíduos que possuem as antenas muito longas e finas, tá certo? E as suas asas ficam erguidas, elevadas, quando esse animal está parado, sem voo. As mariposas, por sua vez, possuem as asas abertas durante o seu momento de parada e as suas antenas são muito menores em relação às borboletas e possuem uma peculiaridade. Elas são peludinhas, como se fossem sobrancelhas. Chega a ser fofo. As mariposas, elas possuem um padrão de coloração muito intenso, porque muitas delas trabalham no quesito de mimetismo, que é parecer com outros animais para poder afugentar os seus predadores naturais. Os crustáceos abrangem um grande grupo de animais, tá certo? Dentre eles nós temos o siri e o caranguejo. O siri é aquele que possui o seu último par de patas achatado, como se fosse um remo, já que esse animal vive muito mais na água. O seu corpo também é mais achatado, tornando-o hidrodinâmico. Já os caranguejos possuem o seu último par de patas pontudos, para poder caminhar melhor sobre o solo, tá certo? Já que ele não é um bom nadador. O seu corpo, o seu cefalotórax é muito mais arredondado do que achatado, como o seu primo siri. Ambas as duas espécies possuem o seu primeiro par de patas, garras que nós chamamos de quelas, que servem tanto para pegar alimentos e manipular o seu alimento, quanto para a sua própria defesa. Grilos, gafanhotos e esperanças. Animais que são muito similares e muitas pessoas os confundem. Esses pequenos bichinhos são animaizinhos que têm a capacidade de voar e de saltar longas distâncias. E uma coisa interessante é que eles têm um processo chamado de estridular, que é uma forma de barulho, uma canção que eles produzem. A grande diferença entre eles está no tamanho do corpo, na forma dessas patas posteriores e também na forma que emitem o som, juntamente com a forma morfológica de suas antenas. As esperanças possuem as suas patas posteriores mais elevadas em relação ao corpo. O seu par de antenas são antenas longas e finas, tá certo? E a forma que ele faz o seu som, por incrível que pareça, é no atrito entre uma asa e outra. Ela é possuidora de um padrão de pigmentação verde para uma vida de camuflagem, muito parecido com folhas. Já os grilos, eles são menores, com as suas patas posteriores mais robustas, compactas, e também possuem um par de antenas finas e longas. Normalmente eles possuem cores como marrom, um preto, não tem uma vida de camuflagem muito grande. E por fim, os gafanhotos, sim, esses que dizimam plantações aí, que comem até dizer chega. Esses animais, por sua vez, possuem as suas pernas posteriores muito grandes e muito robustas. O seu par de antena é menor, mais gordinho e grossinho, tá certo? E o som que ele emite é feito utilizando o atrito entre os dentes das suas patas posteriores com as suas asas.